Ao vivo, lá no Instagram. Pessoal, estamos começando a primeira live da semana. Primeira live essa semana de novembro de 2024. E hoje a gente vai continuar falando do rugido do leão, né, dentro dessa série. E vamos aqui hoje compartilhar sobre o que acontece quando você declara a palavra de Deus. Por que você tem que rugir? Rugir é declarar, rugir é liberar, só que você tem que saber o que falar para que você possa falar. Porque, veja bem, você corre o sério risco de falar coisas que você pode se arrepender. E, de repente, você tem já dito muita coisa da qual você se arrepende de ter dito. Então, é isso que eu quero compartilhar com você hoje. O que acontece quando você declara a palavra de Deus? A palavra de Deus é poderosa, porém, muitos não sabem como declarar a palavra de Deus. E dentro desse tempo aqui compartilhando com você sobre o rugido do leão, uma das coisas que você precisa e deve aprender é como rugir. Entenda uma coisa, estamos vivendo um ano muito profético, uma década, na verdade, muito profética. Dentro da década que nós estamos vivendo, é a década da boca. O pictograma que fala da década dentro do calendário bíblico, ele fala da boca, daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos. E uma coisa que todos devem entender e se tornar realmente experts nisso, buscar graça, buscar ensinamento, buscar domínio próprio, é como controlar a sua boca. Porque a vida e a morte está no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Então, quem controla a sua língua, controla a sua vida. Quem controlar a sua língua nessa década, vai controlar a sua vida. Veja bem, a sua boca aponta para o lugar onde você está indo. Então, se você é uma pessoa que consegue somente falar do seu passado, toda vez que você abre a sua boca, tudo que você fala, tudo que você diz, é com referência ao seu passado, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Por quê? A sua boca deve abrir para falar do seu passado em relação ao quê? Seus testemunhos, suas vitórias, suas conquistas. Mas a sua boca não deve ficar presa para declarar somente o seu passado. Por quê? O seu passado já passou. O seu presente você está vivendo, mas o futuro é uma carta em branco diante de você. Agora imagine que você tenha a capacidade de escrever o seu futuro através das palavras que você está falando. Como seria interessante isso, não é mesmo? E isso pode acontecer. Se você aprender a falar, se você aprender a governar a sua boca, você pode criar novas realidades sobre a sua vida. Toda palavra que você libera na atmosfera é matéria-prima para construir realidades na sua vida. E eu posso te afirmar isso, que hoje tudo que você está vivendo, você declarou. Se você está vivendo uma vida fracassada, uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida pesada, essa vida saiu da sua boca. Essa vida teve origem na sua boca. Agora, se você tem vivido uma vida, sabe, de graça, uma vida, sabe, alegre, uma vida que você tem prazer nela, você também declarou que iria viver essa vida. Então, é muito importante que você aprenda a governar a sua boca. Eu não consigo governar minha boca, entregue ela ao governo do Espírito Santo. Preste atenção, em Atos 2, quando fala do Pentecostes, o que é interessante ali? Porque se eu perguntar para cada pessoa que vai assistir essa live aqui, que vai assistir essa gravação, e falar assim, cara, qual é o órgão mais importante do corpo humano na sua concepção? Eu tenho certeza que a maioria vai falar que é o coração. Porque o coração é o que nos mantém vivos. Só que veja bem, se eu te perguntar qual o órgão mais importante do nosso corpo, você vê que deve ser algo que Deus nos capacite para usar para a pregação do evangelho, para viver um evangelho verdadeiro e genuíno. Algumas pessoas vão falar coração, outras vão falar que nós devemos ter mãos para abençoar outras pessoas, olhos para olhar outras pessoas de forma correta, precisamos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, sabe? Vão haver várias menções diferentes apontando para órgãos diferentes do corpo humano. Porém, o que é interessante? Quando o Espírito Santo foi derramado, a palavra diz que viram-se sobre eles, aqueles 120
20 que estavam no cenáculo. Viram-se sob eles como que línguas repartidas, línguas de fogo repartidas entre eles. E à medida que cada língua ia pousando sobre a vida de cada pessoa que estava naquele cenáculo, eles começaram a falar novas línguas. E essas novas línguas era a evidência do batismo do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E o que eu quero chamar a atenção de você para isso aqui? Porque dentro da perspectiva humana, nós podemos apontar e muitas vezes ter um bom discurso para declarar que aquilo realmente é importante, é vital. Porém, veja, quando Deus quis derramar do seu Espírito Santo, ele não deu coração, ele não deu pés para caminhar, para pregar o Evangelho, ele não deu coração para amar as pessoas, um novo coração para amar as pessoas, ele não deu olhos para ver alguém diferente, ouvidos para ouvir alguém de forma diferente, ele não deu nada disso, ele deu língua. Ele deu língua. O livro de Tiago capítulo 3, se eu não me engano, que fala muito a respeito da língua, lá fala que assim como o barco é grande, o navio é grande, e o que dirige esse navio é um pequeno leme. E que interessante o leme é pequeno, mas ele controla todo o barco. Ele aponta para o barco a direção que ele deve ter. Então, quem controla aquele leme vai controlar a direção do barco. Por isso eu te digo, quem controla a sua língua, controla a sua vida. Então, é muito importante perceber isso. E a pergunta que fica aqui para a gente iniciar nessa manhã: quem é que tem controlado a sua língua? Quem é que controla a língua que está na sua boca? Quem tem o leme da sua vida? Porque quem controla a sua língua, controla a sua vida. A sua vida está indo para onde a sua língua está apontando. Aquilo que você declara dia após dia. Você colhe frutos disso. E de repente são frutos dos quais você não gosta. Por isso é importante que você venha comigo nesse tempo. Vou compartilhar, não só hoje, vários dias nós vamos falar sobre isso aqui, porque é o que você precisa entender. Seus olhos precisam ser descortinados para isso, para que você verdadeiramente entenda o poder que há no momento que você abre a sua boca. Vamos lá no livro de Gênesis 1. Gênesis 1, olha o que acontece. Fala da criação, a criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém. Aí o que o texto vai dizer? Fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, Ou seja, havia uma devastação que tinha acontecido sobre toda a terra. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Preste atenção, a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. O que acontece até ali? Veja bem, o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele pairava e Deus observava. Até o momento que o quê? Se Deus ficasse somente observando, nada iria acontecer. Quando que tudo começou a acontecer? Tudo começou a receber uma ativação para uma transformação a partir do momento que Deus abriu sua boca. Deus olhou para aquilo, ele olhou para o caos e ele falou assim, deixa eu declarar algo aqui. E disse Deus, haja luz. Então o que acontece? Ele abre a boca e começa a declarar. E disse Deus, haja luz. E no momento que ele abre a boca, ele libera a palavra, ele libera uma declaração. No momento que ele declara aquilo, o ambiente recebe aquela palavra e o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas é como se ele tivesse uma autorização da parte de Deus para colocar em movimento aquilo que estava parado. E disse Deus, haja luz. Então, no momento que Deus declara, o Espírito Santo recebe a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. Ali você vai ver a Trindade trabalhando junta. O Pai falou, liberando o Filho, que era o Verbo, que era a palavra. O Verbo foi e deu ao Espírito Santo como que uma autorização para que ele começasse a transformar aquilo que até então estava, de uma forma, estava sem forma. A palavra diz que estava sem forma e vazia. O que eu quero que você entenda aqui nessa manhã? Tudo começa a acontecer a partir do momento que nós falamos. Só que mais importante do que falar é saber falar a coisa certa. Não é uma questão apenas de falar e falar qualquer coisa, colocar qualquer
tipo de palavra no ambiente. É saber qual palavra eu devo liberar, eu devo projetar no ambiente onde eu estou. Qual a transformação você quer ver acontecer no ambiente? Qual a transformação você quer ver acontecer na sua vida? Essa transformação, veja bem, antes de acontecer aqui fora, ela é produto que acontece dentro de você. Essa transformação que acontece de dentro para fora, Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus dentro de nós, ou seja, desde dentro é uma transformação que vem acontecendo. Agora, de repente, você é uma pessoa que já tem muita coisa que Deus tem falado sobre transformação, principalmente na sua vida, dentro de você. Você tem algo que o Espírito Santo tem ministrado, você tem algo que a palavra de Deus tem fundido, tem forjado dentro de você, porém está aí dentro de você. É isso que você precisa entender hoje também. Nada acontece até que você abra a sua boca. Nada vai acontecer até o momento que você abra a sua boca. Nossas palavras criam realidades divinas. Quando você está inspirado pelo Espírito Santo, quando você é uma pessoa que tem vida de Deus, que busca a vida de Deus a cada dia, entenda uma coisa, essa vida ela é derramada dentro de você, essa vida ela cai dentro de você, é como que uvas selecionadas. Imagine, ontem nós tivemos uma reunião poderosa na Haja, junto com o nosso pastor, e ele liberou várias palavras. E o que eu vejo quando nós temos um tempo assim, ele é muito rico, porque imagine uvas selecionadas. É como se uma pessoa tivesse ido na vinha de Deus e tivesse colhido ali as melhores uvas que ele viu para aquela estação. E ele desce com aquelas uvas e no momento que ele está ministrando, que ele está compartilhando, é como se ele estivesse pegando aquele cacho de uvas e distribuindo para a audiência, para as pessoas que estão ali ouvindo e recebendo. Ele entrega essas uvas e elas são inteiras e intactas. E cada pessoa que recebe aquilo, que legal, eu recebi uma uva, essa uva ela é muito preciosa, essa uva é muito saborosa. Porém, o que acontece? Aí tem o segundo momento. Qual é o segundo momento? É quando você pega essa palavra que eu estou tipificando aqui como uma uva e traz isso para o seu dia a dia, traz isso para a sua vida. E você sai para viver, você sai da reunião para viver o seu dia a dia. E temos aí uma semana inteira de trabalho, de muitos compromissos, de muita responsabilidade. Mas veja que dentro desse tempo que cada um vive, você precisa ser intencional em quê? Em trazer isso à sua memória. Isso não vem por acidente, querido, tem que ser intenção. Eu já expliquei isso para você. Pensamentos bons cobram pedágio. Você nunca vai conseguir ter um pensamento bom e genuíno por acidente. Ele é intencional. Se é intencional, ele cobra pedágio. Você vai ter que se esforçar para pensar em coisas boas. Paulo fala assim, no que pensar. No que pensar. No que é bom, no que é agradável, no que tem boa fama. Para pensar nessas coisas, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter uma lista do que pensar. Ou seja, isso tem que ser intencional. Você não pensa nisso por acidente, pelo menos não por muito tempo. Não para extrair tudo que você precisa. Então, eu recebi uma palavra. Eu fui imerso em uma palavra, só que aquela palavra, ela vem como que uma uva. Então eu trago ela para mim e depois que eu trago ela para mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso pisar nessas uvas. Adriano, o que é pisar? Você vai desprezar? Não, eu vou pisar assim como o vinicultor lá, né, a pessoa que trabalha na vinícola, ela colhe a uva, depois ela leva ela para um lugar para que ela possa pisar e extrair dela o suco, para que ela possa produzir um vinho. E como que isso é interessante? Porque você pode ter ouvido uma palavra há um ano atrás, mas se você guardou essa palavra no seu coração e continua trabalhando ela, sabe o que vai acontecer em determinado tempo? Essa palavra, cada vez que você para meditar nela, é como se você estivesse ali pisando em uvas. Pisando em uvas. Se você pisa em uvas, você extrai o suco da uva. E o que acontece? Esse suco da uva que você está pisando, isso vai, enchendo o seu interior, isso está enchendo o seu espírito. E você vai estar vivendo momentos muito diversos. Aí sabe o que vai acontecer? Isso aqui que é lindo, isso deve motivar você a fazer o que eu estou te falando. Você vai estar ali muitas vezes no seu corre do dia a dia, fazendo as suas correrias, as suas obrigações diárias, porém, o que acontece, de repente vai dar uma explosão. Uma explosão, porque é o vinho novo sendo produzido. Porque se você pisou nas uvas da palavra que você recebeu,
Você está extraindo o suco. Esse suco, ele começa no seu interior a fermentar. Então, é quando o Espírito Santo começa a trazer insights tão poderosos que você não viu ali no momento que você estava recebendo aquela ministração. Mas porque você guardou a palavra, entesourou a palavra no seu coração. Essas uvas preciosas você trouxe e você começou a pisá-las. Deixa eu ver isso aqui de novo, deixa eu ver isso aqui de novo, deixa eu ver isso aqui de novo. Aí você começa a pisar, isso vai liberando um borbulhar. É a fermentação que vai acontecendo dentro do seu interior. E isso gera uma alegria nova. Isso é o vinho novo. O vinho novo para um odre novo. Toda nova estação, Deus libera um vinho novo. E eu creio que nós estamos vivendo uma nova estação, então veja bem, toda nova estação haverá um vinho novo para ser derramado. Só que você tem que saber produzir o seu vinho. Como que você produz esse vinho? É quando você traz a palavra, você começa a pisá-la, no intuito de extrair esse suco dela. E esse suco ele vai sendo armazenado no seu espírito e no devido tempo ele vai começar a fermentar. E essa fermentação vai ativar você para ver coisas que você ainda não via, para viver coisas que você ainda não vivia. Só que veja bem, isso não deve ficar somente dentro de você. Isso tem que crescer dentro de você, tem que fermentar tanto, ao ponto de você não conseguir mais ficar com a sua boca fechada, ou pelo menos falando as coisas erradas. A sua boca aponta para o seu destino. Se você fala as coisas erradas, você está construindo um destino que você não quer viver. Agora, se você quer viver um destino que seja realmente alinhado com os seus desejos, aprenda a falar. E o que eu posso falar? Eu falo debaixo da inspiração da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a respeito da minha vida? O que a palavra de Deus fala do meu destino? Veja bem, nós conhecemos a história de José. José, filho de Jacó. O que esse homem tinha? Ele teve um sonho. Ele tinha 12 irmãos, ele teve um sonho um dia, e ele contou o sonho na mesa para o seu pai e para os seus irmãos. Aquilo ofendeu os irmãos, porque todo sonhador vai ofender uma pessoa que não sonha. Quando você conta o sonho e perde alguém, alguém fica ofendido com você, tome cuidado, você está vendo ali um irmão de José. E possivelmente ele vai querer te matar, então toma cuidado, porque quem não sonha vive caçando aquele que sonha. Então cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Porém, o que acontece? Ele conta seu sonho ali, no momento que ele conta, ele ativa um espírito de morte que começa a rondar a sua vida. Só que, veja, o que ele fez ali? Ele declarou algo que Deus colocou no seu coração. E ele foi, por mais uma vez, ele declara isso. E o que acontece no momento que ele estava declarando as palavras que ele declara? Ele não só ativou os inimigos do seu sonho, mas ele também ativou a sua vida, ele ativou a estrada que levaria ele a viver os seus sonhos. Então, as palavras que você declara criam realidade divina. Tem muita coisa que nós ainda não vivemos, e eu falo isso até para mim mesmo, primeiramente para mim, porque tem muita coisa que nós ainda não vivemos porque nós não tivemos coragem de declarar isso. Não tivemos coragem de chegar diante dessa situação e declarar, haja. Porque muitas dessas coisas já existem dentro de nós. Já existem dentro de mim e de você. E são realidades que ainda não se tornaram tangíveis, físicas, porque a nossa boca ainda está travada ou está falando a coisa errada. E o que eu quero que você entenda aqui nessa manhã, sua boca precisa aprender a declarar aquilo que os céus estão declarando ao seu favor. Você precisa ser inspirado pelos céus para declarar aquilo que os céus declaram. Como que você vai treinar e desenvolver isso? Eu te recomendo que você compre uma Bíblia. Se você não tem a Bíblia, sabe, compre uma. E se você tem, cria vergonha e vai começar a ler. Pelo menos um pouco diariamente. O mínimo. Eu tenho essa aqui, ó. Eu gosto muito dela. Presta atenção. O que ela é? Aqui, ó. Bíblia NVT 365 dias. Como que essa Bíblia ela me ajuda e ela vai te ajudar muito? Ela foi dividida em 365 dias. A Bíblia foi dividida em 365 dias. Cada pessoa que se propor a isso aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai ler uma porção diária. Uma porção diária que vai demorar mais ou menos 15 minutos. Se você fizer isso diariamente, em 365 dias você leu a Bíblia toda. Entendeu? O problema é que as pessoas querem fazer tudo no muito rápido.
Aí eu vou sentar aqui e vou ler a Bíblia toda. Se você fizer isso de uma vez, vai ser muito bom. A última vez que eu vi alguma coisa contando a respeito disso, parece que 72 horas. 72 horas, se você parar seu tempo, se assentar, você consegue ler a Bíblia toda, de capa a capa. Mas sabe qual que é o problema? As pessoas têm preguiça. O que é preguiça? Ficar cansado antes de começar. Quando fala assim, cara, lê a Bíblia, a pessoa fala assim, ah, meu Deus, eu não entendo. Ela dá um monte de desculpa, sem vergonha. Tem que parar com essa falta de vergonha na cara. Se você é cristão, se você é filho de Deus, a primeira coisa que você tem que aprender é a ler a palavra do seu Pai. Porque, veja bem, a sua vida não muda aquilo que a Bíblia já declara, mas se você aprender a ler a Bíblia e a declarar a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus muda a sua vida. Ela muda a realidade da sua vida. Ela muda aquilo que você está vivendo. Muito do que hoje você vive que você não gosta é porque você não tem a palavra de Deus. Primeiramente dentro de você. No segundo momento, algo que é liberado através da sua boca, através da sua fala, através das suas declarações. Você vai chegar no momento aqui onde eu vou compartilhar com você os 3 níveis, né, das declarações. Os 3 níveis que todos nós devemos aprender e romper. De repente você sabe um nível aí que nem está dentro desse que eu quero te ensinar, que é só o do me ajuda. Você é uma pessoa que vive pedindo, esmolando, sabe? Sempre querendo a ajuda das pessoas, porque ainda não aprendeu a batalhar as suas guerras. As suas guerras não são vencidas pelas outras pessoas. Elas podem te ajudar, mas você deve ser responsável pelas batalhas que você está passando. Quando você se torna responsável, entende, a luta é minha, eu vou batalhar a minha luta e eu vou vencer e prevalecer a minha luta, sabe o que vai acontecer? Você tem direito aos despojos. Quando você terceiriza as suas lutas, você está entregando na mão de outras pessoas os despojos da luta que você está enfrentando. Porque nós conhecemos e vemos pessoas que vivem passando por lutas diariamente, toda semana, todo mês, todo ano. A vida da pessoa parece que ela é um lutador de UFC, assim, condecoradíssimo, sabe? Porém, o que acontece? Ela nunca mostra os despojos da luta. Ela nunca consegue revelar que ela entrou em uma luta, ela passou por aquela luta e ela prevaleceu naquela luta. Porque quando você vence uma luta, querido, é automático. Você será uma pessoa que receberá os despojos desta luta. Agora, quando você terceiriza as suas lutas, é isso que vai acontecer. Você luta. Tem pessoas que a vida dela parece o Rock. É o Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ela não é o Rock, ela é o cara que o Rock sempre bate. Então, você precisa aprender a lutar as suas lutas. Precisa aprender a travar as suas batalhas. Precisa aprender a prevalecer. Como que você vai fazer isso? Com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te munir, é a palavra de Deus que vai te dar todo o armamento, todo o argumento, tudo aquilo que você precisa para derrubar toda e qualquer estratagema do inimigo. Todas as estratégias do inimigo vão ser desbaratadas. E isso é tão interessante, presta bem atenção. A palavra fala que Deus, ele não faz nada na terra antes de avisar os seus profetas. E homens de Deus, eles não vão ser pegos de surpresa. Homens de Deus não são pegos de surpresa. Agora, presta atenção. Havia um rei em Israel que os inimigos tentavam sempre contra a vida desse rei. Eles estavam sempre colocando emboscadas, tentando pegar esse rei. Porém, o que acontece? Tinha um profeta em Israel. E esse rei começou a ficar muito puto. O rei inimigo começou a ficar muito puto, porque ele falava assim, cara, parece que tem um informante aqui no meu reino, porque tudo aquilo que eu falo aqui, parece que eu falo aqui, mas o rei lá já sabe. E quando eu chego lá para pegar ele, por mais que meu plano seja muito bonitinho, muito perfeitinho, quando eu chego lá, ele já está preparado para contra-atacar aquilo que eu estou fazendo. Mas o que acontece? O rei estava dentro do quarto dele, dentro do palácio dele, a milhares de quilômetros de distância, planejando o mal contra Israel, contra o rei, contra os filhos de Deus, contra a nação escolhida por Deus. Aí o que acontece? Dentro de Israel havia um homem, um profeta de Deus, que Deus revelava os planos para aquele profeta. E aquele profeta ia, falava, rei, está acontecendo isso, e prepara assim, porque esse rei vai vir, quando ele vier, ele não vai te pegar de surpresa. Aí o rei ia lá seguir a direção profética, ele seguia a direção da palavra, porque o profeta, ele falava o quê? Uma palavra, ele trazia a revelação de Deus, ele trazia uma palavra de Deus. O rei sabia ouvir e obedecer e pegar a direção daquilo que o profeta estava falando e seguir. E o que acontecia? O inimigo
inimigo nunca conseguia prevalecer. Então, isso vai ser um dos resultados que vai acontecer na sua vida se você aprender a ouvir e a caminhar debaixo da direção da palavra de Deus, ouvir e caminhar debaixo da direção da palavra que homens de Deus liberam sobre a sua vida. Quanto mais você aprende a viver dessa maneira, maior proteção vai acontecer na sua vida e também maiores vitórias. O inimigo não vai te pegar desguarnecido, despreparado, desprevenido, porque mesmo quando você dorme, o seu Deus não dorme. O nosso Deus não dorme, ele não dorme, ele não dormita, ele não se cansa. Então ele é aquele que está nos guardando, ele é aquele que está nos protegendo. Então nós precisamos aprender a cada dia a viver nesse lugar e a permitir que aquilo que o Senhor está falando seja construído dentro de nós, não seja apenas uma palavra que entra no ouvido e sai no outro. Eu não posso ser um crente emocionadinho, que quando eu ouço a palavra eu vibro. Amanhã eu falo com você a respeito da semeadura. Amanhã não, quarta-feira, quero falar com você sobre o semeador, só para você entender. É muito sério porque Jesus ele fala do semeador que saiu a semear. E ele fala ali de solos diferentes. Ele fala que uma mesma semente foi plantada, porém a semente ela não frutificou na maioria dos terrenos, mas apenas em um terreno ela pode frutificar. Porque muitas vezes você vai falar assim, eu escuto a palavra, eu estou tentando fazer tudo, mas parece que a palavra não frutifica na minha vida. É porque o estado do seu coração ainda não é propício para que a palavra, a semente que está sendo liberada, possa frutificar. O que precisa acontecer? Um tratamento no solo do seu coração, para que o seu coração se torne um solo fértil, onde a palavra que vai cair, ela não seja sufocada. Nós vamos falar disso na quarta-feira, hoje não. Mas o que eu quero que você entenda aqui, para a gente encerrar, né? A palavra que você libera cria realidades divinas. Eu não sei quais tipos de palavras você já tem liberado, principalmente nesse ano. Hoje é dia 11/11/2024. Principalmente nesse ano que nós estamos vivendo. Fechamos o ano da porta aberta, 5784, e entramos no ano da janela aberta. As janelas dos céus estão abertas sobre nós. Ano 5785. Agora, presta atenção. Se você não viveu nenhum ano da porta aberta e também percebe que não vai viver o ano da janela dos céus abertos, o que você precisa fazer? Aprender a falar. Aprender a criar as realidades divinas que você precisa para que a sua vida verdadeiramente ande alinhada, consoante a tudo aquilo que os céus estão declarando. Como que você pode começar isso? Começa pedindo perdão ao Senhor por toda a palavra que você liberou até hoje. Porque muitas vezes você é uma pessoa murmuradora, uma pessoa crítica, uma pessoa que só olha defeito, uma pessoa ingrata, uma pessoa que não sabe abrir a boca para agradecer. De repente a sua boca ela parece um depósito de lixo. Quando você abre a boca, as pessoas saem de perto de você, porque há um mau hálito espiritual que sai da sua boca. Então, peça perdão ao Senhor, peça ao Senhor que Ele limpe, purifique a sua boca. Faça a oração que Davi fez. Pai, coloca a guarda nos meus lábios para não pecar contra ti. Que o Senhor coloque, temor no seu coração para que você seja uma pessoa vigilante, uma pessoa que vigie as palavras que você vai falar, que você não fale aleatoriamente, metralhando, mas que você se torne uma pessoa consciente daquilo que você está falando dia após dia. Ore. Peça ao Espírito Santo que te convença de pecado, justiça e juízo. Que ele te mostre palavras que você falou que não deveria ter falado. Peça que ele abra os seus olhos para ver muitas vezes a nuvem de palavras que está sobre a sua vida, que foi liberada pela sua própria boca, que hoje servem de condenação para você. Estão servindo aí de obstáculo, que estão travando, são nuvens escuras e densas que estão sobre a sua vida, porque palavras que você falou e que precisam ser resetadas, que precisam ser corrigidas. E lembre-se disso, a sua boca, ela deve apontar para o seu destino, não para o seu passado. Se for para falar do seu passado, fale dos testemunhos, fale daquilo que o Senhor fez, de onde o Senhor te tirou. Não fale da má vida, não viva nesse lugar chamado passado. Esteja presente no presente, mas também esteja usando a sua boca para construir o futuro que o Senhor tem te chamado a viver. Que essas uvas selecionadas que estão dentro de você,
das palavras de Deus que você já ouviu, não sei por quanto tempo, comece a ruminar, comece a ter tempo de meditação. Medita na minha palavra dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Tire tempo durante o seu dia para pisar nessas uvas, para extrair delas o suco, para produzir um vinho que será uma nova alegria que o Pai vai depositar no seu interior. E esse vinho novo vai te dar os elementos que você precisa para falar da novidade de vida que você vai viver. Amém? Que você que está aqui assistindo, né? Minha mãe está aí. Hoje ela está literalmente na live, mas ela está aqui na minha casa também. Está ali na cozinha tomando café. É muito bom ter ela aqui. É minha primeira seguidora. Glória a Deus. A live vai ficar salva, querido. Quarta-feira a gente volta. Vamos continuar falando do poder da palavra. É muito importante entender esse poder da palavra, daquilo que nós falamos. Nossas palavras criam nossas realidades. Se a realidade que você está vivendo você não gosta, deve parar de falar o que você está falando. É isso que vai mudar. Aí começa um tempo de mudança. No segundo momento, você pede perdão e apaga tudo, tenta corrigir em Deus tudo aquilo que você já falou. No terceiro momento, você vai aprender a falar aquilo que é certo e vai construir uma nova realidade divina para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pai, te agradeço por essa manhã. Começamos a semana, Pai, começamos a semana debaixo daquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. É tempo de aprendermos a falar, a declarar aquilo que os céus estão declarando. E nós não podemos falar aquilo que os céus declaram sem antes o nosso coração estar alinhado aos céus. Alinha o nosso coração nesse dia aos céus. Pai, que todo impedimento, toda a trava, todos os sabotadores, todas as vozes contrárias que têm se levantado para falar a nossa vida, tentando trazer confusão ao nosso coração, seja silenciada nessa hora. Declaramos, ó Pai, sim, um livre fluir. Espírito Santo, flui com liberdade sobre cada vida que vai assistir essa gravação. Toca o coração das pessoas para que elas possam verdadeiramente entender que aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, Pai, é algo que realmente o Senhor quer que possamos viver. E que possamos ter um tempo onde possamos meditar dentro daquilo que já foi falado, produzindo esse suco, esse vinho novo no nosso espírito, que o Senhor tem nos chamado a beber. Vamos produzir esse vinho, mas também vamos beber desse vinho. Esse vinho será alegria nova para a nossa vida. Pai, que a nossa boca a partir daí possa se abrir para liberar novas realidades, realidades divinas que vão ser criadas a cada dia, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque eu sei que essa será a melhor semana da nossa vida até aqui. Te agradecemos, colocamos tudo diante do Senhor, te agradecemos. Aleluia. Querido, Deus abençoe sua vida. Fez sentido para você? Compartilhe. Deus abençoe.